Chegamos no 6º dia, estamos na metade da nossa jornada. Eu espero que você já esteja aprendendo muito com essa história. Creio que o Senhor está falando poderosamente ao seu coração. Eu amo a palavra de Deus porque ela não é uma palavra apenas histórica, não é um livro de sabedoria, ela é muito mais do que isso. Ela é o próprio Deus falando com a gente. Cada vez que a gente lê, a palavra se revela, ela é viva, ela é fonte inesgotável de vida. E se você ler um versículo hoje, você pode ler o mesmo versículo amanhã e o Espírito Santo vai falar com você de forma diferente. E eu amo essa verdade de Deus, eu amo como a palavra, ela nos traz consolo, ela nos traz força, nos traz coragem. Eu creio que durante esses dias, hoje já é o 6º dia, eu creio que você já está se sentindo mais forte, mais fortalecido em Deus. O Espírito Santo já está enchendo o teu coração. E esse dia específico, ele fala de algo poderoso para as nossas vidas. Eu intitulei esse capítulo como Deus sabe a hora de agir. Meu Deus, como é importante nós compreendermos essa verdade, que Deus tem a hora certa de agir. Como é importante nós estarmos também sensíveis ao Espírito Santo para permitir que Ele possa agir no nosso favor, em nosso favor na hora certa. Nesse capítulo 6, a gente lê que naquela mesma noite, na noite que Esté tinha feito o banquete para o rei, Esté foi bem, eu acho que Esté foi bem intencional aqui nesse banquete, porque o rei não conseguia dormir, devia ter comido demais. Esté deve ter feito um banquete muito delicioso e o rei não conseguia dormir. E aí o que acontecia? Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada dessas coisas na época. Começaram a ler para o rei das coisas que haviam acontecido no palácio, no reinado. E aí leram que 2 pessoas, 2 camareiros do rei, guarda da porta, tinham tentado matar o rei. E aí Mardoqueu denunciou isso. Aí o rei falou: que honra e distinção se deu a Mardoqueu por isso? E os servos falaram: não foi feito nada. Aí o rei falou: como assim não foi feito nada? Aí ele: já sei. Aí ele pergunta assim, ó: quem é que tá indo pra lá? Quem tá aí fora? Aí falaram assim: Ramã. E Ramã tava até lá pra quê? Ele resolveu ir mais cedo, antes do banquete, pra quê? Pra falar pro rei o seguinte: rei, eu vou enforcar Mardoqueu. Eu construí uma forca de 50 côvados, que eu nem sei quanto é 50 côvados de altura, não pesquisei sobre isso, mas eu mandei construir uma cerca e eu vou matar esse homem. Ele foi lá pra falar isso. Quando ele chega lá, o rei fala assim pra ele: Ramã, o que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Aí Ramã, cheio de orgulho e vaidade, falou: quem mais o rei gostaria de honrar? Eu, claro. Aí o Ramã pegou e falou assim: que trago a veste real que o rei utiliza, o cavalo em que o rei costuma andar, ponha a coroa real na sua cabeça, e aí entregue esse cavalo a um dos príncipes mais nobres do rei, e se vista aquele homem que o rei deseja honrar, leve o cavalo pelas ruas da cidade e diga diante dele: assim se fará o homem que o rei deseja honrar. E aí o rei disse: ótimo, apressa-te, veste o cavalo e fazem assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto te disseste. Gente, eu imagino que Ramã nessa hora deve ter enlouquecido, porque ele foi lá querendo matar o homem, de repente Deus quer honrar aquele homem, e ele que disse o que deveria fazer com o inimigo dele. Olha como Deus faz, gente. Olha como Deus faz. O cara se levantou com desejo, com ódio, não para destruir apenas a vida dele, mas a vida dele, do povo dele. Um ódio sem precedentes, um ódio mortal de um povo. E de repente Deus honra. Se fosse bem antes, ali talvez a honra não seria essa, porque o ego de Ramã não estava tão inflado. Se Esté tivesse nesse primeiro banquete já denunciado o plano de Ramã,
Mardoqueu não seria honrado aqui se no primeiro banquete Esther já tivesse falado assim: Rei, Ramã está querendo destruir meu povo. Ei, Mardoqueu não seria honrado aqui nesse capítulo 6. Deus sabe a hora certa. Se Esther não tivesse sensibilidade de esperar o momento oportuno, ela não teria permitido que o Mardoqueu fosse honrado dessa forma. E aí, gente, a gente vê a sabedoria das mulheres, né? No final desse capítulo, a mulher de Mardoqueu disse sim para ele: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Essa mulher foi usada por Deus para trazer sabedoria a este homem, mas ele não a ouviu, porque ele saiu de lá e foi direto pro banquete de Esther. Eu amo que Deus mudou a história de Mardoqueu. Deus honrou esse homem. Ele havia plantado lealdade ao rei e não havia sido honrado. Mas Deus sabe a hora certa de agir. A honra tardia mudou a história. O rei havia autorizado o decreto, mas agora ele deseja honrar de forma generosa e pública aquele judeu. Esse agir invisível de Deus já começou a mostrar a vaidade e a vingança de Ramã. Já começou a mostrar que a vaidade e a vingança de Ramã não eram maiores do que os planos de Deus para a vida daquele judeu. Isso fala ao meu coração que não importa o nível de desonra, o nível de perseguição, o que o inimigo tem se levantado contra ti, os planos de Deus são maiores. A honra de Deus virá na hora certa, na hora exata, na medida exata. Que você seja fortalecido. Se você tem se sentido desonrada, se você tem se sentido que tem feito coisas que ninguém vê, que você possa saber de algo. Na hora certa haverá sobre a sua vida dupla honra. Ainda que o teu inimigo esteja se levantando contra ti, vai ter uma hora que ele vai ter que se dobrar diante de ti. Não se dobre diante de homens, não se dobre diante de demônios, de propostas. Se dobre diante daquele que é todo poderoso, porque ele sim vai te honrar. Que Deus abençoe a sua vida.